Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso primeiro encontro em Direito da Criança e do Adolescente. Mas antes de nós começarmos, vamos a um bate-papo sobre alguns pontos muito importantes para a nossa prova. O que nós devemos priorizar, como estudar para a nossa prova da OAB, algumas dicas essenciais que eu vou te passar aqui, ok? Bem, o meu nome é Cristiane Dupré, eu sou professora já aqui do SES há muitos anos na preparação da OAB, eu já integrei a banca da OAB há muitos anos atrás e eu dou aula também em algumas escolas oficiais, sou especialista em Direito pela Universidade de Coimbra e mestre em Direito pela UERJ. E fico muito, mas muito feliz de poder ajudar você no caminho da aprovação na prova da ordem para que você comece a trilhar o seu caminho profissional. A primeira dica que eu quero te passar é em relação ao conteúdo e como estudar para a nossa prova da OAB. A nossa banca tem uma preferência por alguns assuntos que, aliás, são assuntos muito importantes. São importantes porque retratam os principais julgados dos nossos tribunais superiores, o dia a dia e os problemas enfrentados pelos advogados. Quais são, então, esses pontos que se destacam muito? Primeiro, uma análise principiológica do Estatuto da Criança e do Adolescente. Vira e mexe, você encontra a prova da OAB fazendo menção a direitos fundamentais, a doutrina da proteção integral. Por isso que nós vamos começar a nossa análise doutrinária justamente por aí. Um outro tema também, muito cobrado na prova da OAB, diz respeito à família. Primordialmente, a família substituta. E dentro da família substituta, a adoção. Eu sei que, por enquanto, esses conceitos podem parecer muito abstratos para você, mas você vai entender direitinho do que eu estou falando ao longo dos nossos encontros. Um outro ponto também muito, mas muito cobrado é o ato infracional, ou seja, aquela conduta descrita como crime ou contravenção que é praticada pelo menor de 18 anos. Nós vamos explorar o conceito de ato infracional. Vamos falar das medidas que podem ser aplicadas quando um menor de 18 anos pratica esse ato infracional. E vamos falar de uma medida socioeducativa que aparece quase, mas quase em toda a prova da OAB, que é a medida socioeducativa de internação. Um outro tema aí que eu quero que você já coloque no início do seu caderno para que você se dedique na leitura é o tema viagem do menor. Muito importante também e muito cobrado na nossa prova da ordem. Além de explorar todos esses temas, logicamente que nós vamos falar ao longo dos nossos 2 encontros de outros pontos também que são muito fundamentais, muito importantes, seja porque dizem respeito à atualização legislativa, jurisprudencial. Vamos falar ainda dos enunciados do STJ. Você sabia que o STJ tem vários enunciados sobre o direito da criança e do adolescente? Em relação ao segundo ponto importante, que é como estudar para a prova da OAB. Eu vou te dar algumas dicas também. Primeira, você precisa ler os artigos que eu vou mencionar aqui. Porque, às vezes, a nossa prova, ela cobra caso concreto, para que você possa, com seu conhecimento, achar o gabarito, mas, às vezes, a questão cobra a letra da lei. A questão cobra alguma previsão que está ali em um artigo que é importante. E para que você consiga lembrar desse artigo, você tem que ler esse artigo por repetidas vezes. Isso porque eu sempre falo isso nas minhas palestras, nas minhas aulas. Eu também tenho especialização em neurociência, especificamente em neuroaprendizagem. E a gente só aprende uma coisa de 2 maneiras, tá? Ou porque a gente vivencia ela, sob alto e forte impacto emocional. Você já ouviu falar de estresse pós-traumático? É justamente o que acontece. A pessoa vive uma experiência que para ela é muito forte, é muito carregada no emocional, e ela não consegue esquecer aquela experiência. Essa é uma primeira forma de aprendizagem. Mas acontece que não dá para estudar assim. Como é que você vai estudar assim para a prova da OAB? Porque alto e forte impacto emocional pode ser uma coisa muito boa, mas pode ser uma coisa muito ruim. Isso a gente quer evitar. A segunda forma de aprender é quando nós vivenciamos a experiência por repetidas vezes. E é isso que você precisa fazer. Esse material, que são os nossos slides de aula, que estão disponíveis na sua área do aluno, a leitura dos artigos que eu vou indicar aqui. Às vezes, durante a aula, eu vou fazer assim, olha, faça uma pausa estratégica, você vai pausar a aula e você vai ler o artigo que eu mencionar. E você sempre vai procurar estar voltando às matérias. Entenda que estudar não é você ler ou ouvir aquela matéria a primeira vez, não.
essa é só a primeira fase do seu estudo. O contato inicial com a matéria é só a primeira fase do seu estudo. A segunda é a fixação. É quando você vai voltando em cada disciplina. Portanto, se você vai tirar 4 horas, por exemplo, do seu dia para estudar, você pega pelo menos a metade para rever o que você já estudou. E a metade do seu tempo deve ser para um primeiro contato com a matéria. Eu dou muitas dicas sobre esses pontos de aprendizagem, porque eu digo uma coisa que é muito interessante, eu sei que você vai concordar comigo. As pessoas, desde que você estuda na escola, isso não muda na faculdade, isso geralmente não muda na preparação para um concurso ou para a OAB, as pessoas vão te entregar matéria para estudar, mas dificilmente você vai ter alguém que se dedique a te ensinar a aprender. E para você poder saber as matérias para a prova, você precisa aprender a aprender. Saber como funciona o seu cérebro, saber qual é o seu canal de aprendizagem preponderante. Já ouviu falar disso? Canal de aprendizagem? Todos nós temos 3, auditivo, visual e sinestésico. Mas cada um de nós tem um canal preponderante. Eu, por exemplo, sou mais sinestésica. Sabe o que significa isso? Que eu consigo aprender melhor se eu vivenciar. Se eu olhar um caso concreto, se eu resolver uma questão, se você for me explicar alguma coisa, se você me der um exemplo, se eu olhar alguém fazendo alguma coisa, aí eu aprendo muito melhor. O visual, ele aprende muito melhor com mapas mentais, quadros esquemáticos, cores coloridas na hora que ele escreve. Já o auditivo, ele aprende muito melhor quando ele está ouvindo as aulas, quando ele escuta a voz do professor. Portanto, a primeira coisa que você precisa fazer é descobrir qual é o seu canal de aprendizagem. Aí você deve estar pensando assim, tudo bem, Cris, legal, mas como é que eu vou descobrir isso? É fácil. Se você quiser receber mais dicas como essas que eu acabei de te falar aqui, que são muito, mas muito importantes, acredita em mim, para você passar na prova da OAB, acessa o meu site, que é o www.cristianedupre.com.br. Aí, olha só o que vai aparecer para você quando você entrar no meu site. Assim que você entrar, vai aparecer primeiro esse aviso aqui, ó, esse. O que significa você clicar aqui em continue? Vem aqui comigo, vem aqui. Significa que toda vez que eu enviar uma notificação, imagina, escrevi um artigo sobre a importância da organização do tempo no seu estudo. Eu mando uma notificação e você, mesmo sem estar no meu site, se você tiver com o navegador da internet aberto, você recebe a minha notificação. Clica ali e lê o que eu tenho para te dizer. Vem comigo de novo aqui para a tela. Essa segunda tela aqui, que aparece, com esse quadradinho para você digitar o seu nome e o seu e-mail, é para você receber um e-book da nossa matéria. É para você receber um e-book do Estatuto da Criança e do Adolescente. Aí você vai pensar assim, poxa, Cris, mas eu tenho que fazer o cadastro no seu site, estou aqui assistindo sua aula para receber o material? Não, claro que não. Você vai ter acesso a todos esses slides que eu vou usar aqui. O e-book é só uma outra forma de você ter esse material salvo no seu computador, em PDF, de repente, se você quiser ler na tela. Mas olha, não é obrigatório, é se você quiser. Porque quando você assina, coloca o seu nome e o seu e-mail aqui, você está sendo a minha lista. E toda vez que eu fizer um vídeo legal e colocar no meu canal do YouTube, toda vez que eu tiver uma informação importante, eu vou mandar um e-mail para você, para poder te avisar. Se mudar alguma lei, se tiver alguma informação importante para a sua prova. Mas eu tenho uma outra surpresa muito, mas muito melhor ainda que o site, para ajudar no teu estudo. E eu volto muito essa ferramenta que eu vou te contar agora para os meus alunos da OAB. Porque eu sei o quanto é essencial nesse nosso dia a dia louco de hoje, em que a gente tem que prestar atenção em 1000 coisas, focar em 1000 coisas diferentes, olhar 1000 sites com 1000 informações. Eu sei o quanto é importante ter os chamados condensadores, aglomeradores de informações. E foi justamente isso que eu levei bastante tempo para preparar para os meus alunos. Vem comigo aqui na tela. Olha aí a surpresa que eu tenho para você. Esse aí é o meu aplicativo. O meu aplicativo você baixa ele gratuitamente. App Store ou Google Play. Basta você digitar o meu nome, Cristiane Dupré. Você não imagina quanta coisa legal tem lá para você estudar. Tem alguns artigos em áudio comentados de legislação, tem todos os vídeos que eu publico no meu canal do YouTube, tem trechos das minhas aulas aqui do SES, tem os enunciados separados por tema, é isso aí. Você vai entrar lá, súmulas STJ por temas, e você vai verificar os temas e todos os enunciados que estão ali. Eu tenho certeza que esse aplicativo ele vai ajudar e muito você a alcançar a aprovação. E tem uma coisa mais legal ainda. Você não precisa ficar toda hora entrando no aplicativo para saber se tem novidade não, viu?
porque sempre que tiver uma novidade, eu vou enviar uma notificação, você vai me prometer que vai deixar as notificações do aplicativo ligadas para você receber na tela do seu telefone, quando eu enviar. Então, um informativo novo, uma mudança legislativa, um vídeo publicado, você olha lá na tela do seu telefone e você visualiza a minha notificação. Então, a primeira coisa que você vai fazer antes de você começar a assistir a aula, entra no meu site, clica no Continue para receber as minhas notificações. Coloque seu e-mail, se você quiser, para receber o e-book e principalmente para estar na minha lista, para que a gente possa manter contato e você possa receber as novidades. Baixa o meu aplicativo. E lá no meu site, você consegue clicar em link para acessar todas as minhas redes sociais. E eu vou te dizer uma coisa, elas são inteiramente voltadas para você. As minhas redes sociais, elas são voltadas para o ensino das matérias que eu ministro e para dicas de neuroaprendizagem, ou seja, para que você possa aprender a aprender direito. Basta você clicar lá no meu site. Tem todos os links para você assinar o meu canal do YouTube, para você curtir a minha página do Facebook. E aí vamos lá. Mas, Cris, eu entendi até agora as dicas que você me deu de neuroaprendizagem, que eu tenho que testar o canal de aprendizagem. Aliás, dentro do aplicativo tem uma aba que você clica lá. Teste seu canal de aprendizagem. E você fica sabendo em 10, 15 minutinhos se você é visual, auditivo, sinestésico. E é aí, a partir desse resultado, que a gente entra em como que eu vou estudar a disciplina. Como que eu vou estudar o ECA? Se você tiver um resultado no seu canal de aprendizagem, que você é mais visual, vai ser principalmente lendo. Principalmente fazendo os seus quadros esquemáticos, os seus mapas mentais. Se você for mais auditivo, vai ser principalmente ouvindo. Você pode pegar e ouvir a legislação em áudio, repetidas vezes, porque lembra? A gente só sedimenta, só introjeta o que a gente vivencia por repetidas vezes ou sob alto e forte impacto emocional. Se você for mais sinestésico, a melhor coisa a ser feita é resolver questões de provas anteriores. Faça isso, você vai ver como é que às vezes na hora da prova você lembra exatamente de uma questão que você viu um exame anterior da OAB parecida com aquela que você vai resolver e você consegue acertar. Eu espero muito, mas muito que você siga todas essas dicas que eu te passei aqui. Estude também pelos slides que eu disponibilizei na área do aluno. Leia os artigos. E se você, ainda assim, quiser uma obra resumida para estudar o ECA, eu tenho um resumo de direito da criança e do adolescente. É algo bem objetivo mesmo, com os principais pontos resumidos que você lê rapidinho e perto da prova você pode aproveitar para revisar o conteúdo. É só você entrar no site da editora Iuspodium e tem lá o meu resumo de ECA. Essas são as dicas iniciais e super importantes que eu tenho para passar para vocês. Só por finalzinho, vem aqui comigo na tela. Minhas redes sociais, Instagram, @professora Cristiane Dupré e o meu Facebook, Cristiane Dupré, com dicas quase que diárias para você. E agora, clica aí no play do próximo bloco para a gente começar o nosso conteúdo.